Olá, alunos e alunas dos nonos A, B e C. Iniciamos agora nossa aula remota número 30, nesta terça, 24 de novembro de 2020. É importante salientar que nas próximas semanas nós concluiremos nosso quarto período, né? E então faremos trabalho na semana 31 e na semana 32 a avaliação, tá certo? Então fiquem atentos que este assunto com certeza fará parte destas duas avaliações posteriores, tá bom? Então, cuidado e muita atenção à aula de hoje. Continuamos no volume, né? Porém, hoje vamos trabalhar o volume dos cilindros. Anteriormente, nós vimos o volume dos prismas e hoje trabalharemos com os cilindros. Ok? A habilidade é a mesma, 19, né? O capítulo também é o mesmo, capítulo 10. E os objetivos são identificar os elementos de um cilindro, calcular a área da base de um cilindro e calcular o volume de um cilindro. Novamente aparece a ideia área da base, novamente assim como foi nos prismas, né? Então, de novo, para calcularmos o volume deste sólido, que é o cilindro, a gente tem que saber qual é a área da base. Então, muita atenção, tá certo? Vamos logo começar, lógico, pela ideia de cilindro. Quais são as características de um cilindro? Então, aqui nós temos na imagem um cilindro, né? Essa aqui é uma figura tridimensional, vocês não estão vendo ele por dentro, né? Mas eu vou dar uma movimentada nele para que vocês possam perceber como se comporta o cilindro, tá? Observem, ele está girando nesse sentido, né? Ok? Então, observe que ele tem dois círculos. Esses círculos são as bases, tá? Então, fiquem atentos à ideia do cilindro. Então, pessoal, vou mostrar para vocês também outros cilindros, tá? Aqui no software do GeoGebra, tá? Tá aqui eles dois, são dois cilindros, ok? E uma característica dos cilindros é que eles são corpos redondos. Então, todo corpo redondo ele tem uma característica de rolar, né? Então, a gente pode observar aqui, claro que é uma forma 3D e tudo, aqui vocês conseguem ver a parte interna, né? Lá atrás, ó, com a linha pontilhada aqui, o tracejadozinho, tanto neste quanto neste. E eu vou tentar mostrar para vocês como é que acontece o giro aqui, para vocês entenderem, ó. Estão vendo o giro, ó? Tá? Elas estão girando as imagens, ó. Tá? E são corpos redondos, eles podem ter essa capacidade de girar, porque observe que ele tem duas superfícies formadas por círculos. Tá? Vocês observam que são dois círculos, né? Este círculo aqui de cima, eu vou girar para vocês verem como realmente é um círculo. Tá aí, pronto, ficou bem. Aqui é a vista de cima, né? A vista superior. Aqui é uma das bases e a outra base, tá aqui a base inferior, é esta base aqui. Tá? Vou mudar aqui de cor para vocês verem como são coisas diferentes. Ok? Ó, aqui a base inferior e a base superior na cor rosa, né? Então, são duas bases, dois círculos, portanto, de novo, são paralelas e são congruentes. Os dois círculos, tanto o da base superior quanto o da base inferior, são congruentes, eles são idênticos. Tem o mesmo perímetro, que é o comprimento da circunferência, tem a mesma área, mesmas medidas, e assim também acontece com esse cilindro aqui azul, tá? Mesmo jeito. Ó, pintar esse aqui de uma cor diferente. Opa. Pintar ele de laranja. Isso ficou. Pronto, qual foi a outra base, né? Pronto, aqui a base em laranja. Ó. Conseguem ver aqui embaixo? Tá? Pronto, aqui ela. Ó. É uma das bases. E a outra base é a aqui de cima, que é esse ponto C azul, né? Outra coisa importante aqui dos elementos dos cilindros é que o segmento que liga as duas bases, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó.
Pronto, segue o segmento que liga o centro, porque esses pontos aqui são chamados de centro, né? Centro da circunferência, nesse caso, centro do círculo. Então, o segmento que liga as duas bases, ele é chamado de eixo, ok? Eixo do cilindro, tá? Ó, esse segmentozinho que eu coloquei na pontilhada, ele é chamado de eixo. Ele liga as duas bases, ok? Aí outra forma de girar, né? Na vista de cima. Enfim, então, só para vocês observarem como é que funciona a ideia dos cilindros, tá? Vocês têm vários cilindros nas residências de vocês, vários mesmo, né? Desde um copo, né? Passando por latas de leite, geralmente tem a formato cilíndrico, ok? Eles têm maior capacidade de armazenar, certo? De certa forma, alguns produtos, ok? Então vamos ver aqui as características dos cilindros. Já falei algumas delas, né? Vamos lá descrevê-las aqui no texto. Os cilindros são sólidos do grupo dos corpos redondos, ou seja, aqueles que têm superfície arredondada e por isso rolam. Outra característica é que um cilindro circular reto, que é este que nós estamos vendo aqui, assim como os dois da imagem anterior, ou simplesmente cilindro reto, é caracterizado por ter duas superfícies planas, que são os círculos idênticos, né, superfícies planas, e paralelas, formadas por círculos idênticos, que são as suas bases. Então, os círculos são justamente as bases, eles são idênticos, tá? Elementos do cilindro. Vamos agora ver de fato esses elementos. Aqui eu não coloquei o eixo, mas vocês viram lá anteriormente naquela outra lâmina, né? Vamos ver, nós temos as bases, dois círculos paralelos e idênticos. Temos aqui a altura, lembrando, pessoal, vocês têm que lembrar, a altura é o que liga, é o comprimento, é a distância entre as duas bases, é chamado de altura, tá certo? E lembre-se, a altura tem que ser perpendicular à base, formar ângulo reto. E aqui nós temos a superfície lateral, que ela também, vocês percebam que ela é arredondada, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, vocês vão ver como é que fica a planificação, uma delas, né? A planificação do cilindro. Ou trouxe um outro cilindro, agora ele deitado, né? E é do mesmo jeito. Quem são as bases aqui? As bases são dois círculos paralelos e idênticos. Está aqui os dois. Ok? Quem é a altura? Cuidado, as pessoas querem achar que a altura é isso aqui. Não, pelo amor de Deus. O que é a altura? É o segmento, é o comprimento, é a medida do comprimento que liga as duas bases. Isto é a altura, meu povo, que só está deitado. É porque ele está deitado, o sólido, tá certo? O cilindro aqui está deitado. Então a altura é a distância entre as duas bases, ok? E aqui a superfície lateral. Pessoal, nós vimos que as bases de um cilindro são formadas por círculos. E a gente vai observar daqui a pouco que será necessário nós sabermos calcular a área de um círculo para determinarmos o volume de um cilindro. Então, se um cilindro é formado por círculos, eu preciso saber como determinar a área de um círculo para que eu possa calcular o volume de um cilindro. Tá? Então, como é que surge um círculo? Um círculo surge de um ponto. Desse ponto eu traço um novo ponto aqui, né? E ligo um segmento de reta, que eu chamo ele de raio, tá certo? Raio. E a partir desse raio nós temos uma possibilidade de construir uma circunferência. Essa linha pontilhada é a circunferência. E o que é o círculo, professor? Círculo é a região limitada pela circunferência, ou seja, a região interna da circunferência, claro, incluindo ela, é o círculo. Então, o que está aqui em azul e incluindo essa borda preta é chamado círculo. Então, o círculo possui um centro, como nós já vimos, começou tudo por aquele pontinho que é o centro,
e este comprimento é o raio. Lembrando que se eu tenho 2 vezes o tamanho do raio, como é que nós chamamos? Se vocês lembram aí, vão pensando. Ó, se eu tenho este comprimento todinho, que vai deste ponto aqui até este ponto, passando pelo centro, é chamado de diâmetro, ok? E diâmetro é a maior corda de um círculo ou de uma circunferência, tá? Corda é qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência, tá certo? Então, qualquer segmento que ligue dois pontos da circunferência é chamado corda. E a maior delas sempre passa pelo centro e é chamada de diâmetro, que ela tem o comprimento de 2 vezes o tamanho do raio. Obviamente que o raio será a metade do diâmetro, ok? Só para a gente relembrar, essas coisas são importantes, né? Nós sempre relembrarmos. Pronto. Então, a gente vai precisar calcular a área da base para podermos futuramente calcular o volume do cilindro. E a área da base, lembrando, a base não é um círculo de um cilindro, a gente viu que é um círculo. Então, a área da base é o cálculo da área de um círculo. Como é que a gente faz esse cálculo? Está aqui um círculo, tá? De centro O e raio R. Está aqui o raio e o centro é aquele pontinho ali no meio, né? Pronto, esse é o raio. O que é o raio? É a metade do diâmetro, é a distância que vai do centro da circunferência ou do círculo e vai até a sua extremidade. A qualquer uma delas tem o mesmo tamanho, né? Se eu puxar para cá, é o mesmo tamanho desse daqui e assim por diante. Então, qual é a formulazinha para a gente calcular a área do círculo? A área de um círculo, lembre-se, quem tem área é círculo. Circunferência, que é essa borda preta, circunferência possui é perímetro, que é o que a gente chama de comprimento da circunferência, que na verdade é o perímetro. Então, a área de qualquer círculo é dada por quem? Ó? Pelo valor de π multiplicado pela medida do raio elevado ao quadrado. Resumindo, πr ao quadrado é a área da circunferência, do círculo. É a fórmula para se calcular a área do círculo, π vezes o raio elevado ao quadrado. E esse π é o que, pessoal? Π, como é que a gente encontra o π? Dividindo o tamanho da circunferência pelo comprimento do diâmetro. Aí eu vou ter o π. E em qualquer que seja a circunferência, esse π sempre é um valor constante, se aproxima de 3,14. Se aproxima de 3,14. Tá? Ok? Então, lembre esse valorzinho, a gente sempre trabalha com ele, vez por outra. Então, vamos de exemplos para calcularmos a área de um círculo. Quem tem área é círculo. Circunferência tem é perímetro. O que seria o círculo aqui? Essa região rosa, né? Juntamente com a circunferência com a borda acinzentada. Tudo isso aí é o círculo. Tá? Circunferência é só a borda. Ok? Como é que a gente vai calcular? O que é que a gente precisa saber para calcular? Eu preciso do valor do π e preciso do valor do raio. O raio eu já tenho, ó. Tá aqui, ó. Isto é o raio. É a distância que vai do centro até qualquer extremidade da circunferência, chamada de raio. Então, vamos lá. Percebam que o raio, tá aqui é este comprimento, é igual a 3,5 centímetros. Já foi dado aqui, ó. Ok? 3,5 centímetros. Calculemos a área do círculo pela expressão π vezes raio elevado ao quadrado. Aqui eu vou trocar o π por 3,14, porque nós já sabemos que ele tem esse valor, aproximadamente. Muitos exemplos podem alterar esse valor, tá certo? Ele pode dizer, utilize π igual a 3, utilize π igual a 3,1. Então, dependendo do exemplo, ele pode lhe indicar um valor para π. Se ele não indicar, você vai utilizar o quê? 3,14, como aconteceu aqui no exemplo. Substituindo, 3,14 vezes, quem é o raio? 3,5. Dentro do parêntese, 3,5 centímetros ao quadrado. E agora, quem resolve primeiro? Potência, né, gente? Então, repete o 3,14 e resolve 3,5 ao quadrado.
que dá 12,25 centímetros quadrados. Ok? Multiplicando, vamos ter uma área desse círculo, uma área de 38,465 centímetros quadrados. Ou 38 inteiros, 465 milésimos de centímetro quadrado. Ok? Próximo exemplo, nesse mesmo sentido, né? Determine a área do círculo abaixo. Detalhe, gente, vamos ver aqui os dados do problema. Percebam que o que é informado é o diâmetro. Por que é o diâmetro? Porque diâmetro é a corda, que é corda. Corda é o segmento que liga duas extremidades da circunferência. Ok? Então, percebam que ele está realmente ligando este ponto até este ponto aqui. Dois pontos diferentes da circunferência. Porém, o diâmetro ele tem que, por obrigação, passar pelo centro dessa circunferência. Tá? Então, assim, inicialmente, devemos calcular o raio, que é a metade do diâmetro. Ora, se o diâmetro é esse comprimento todinho, o raio não é só a distância que vai do centro até qualquer extremidade. Então, isso aqui poderia ser o raio. É a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 12 centímetros, o raio é 12 dividido por 2 igual a 6. Perfeito. Com o raio e o valor do π, nós poderemos agora calcular a área através de a área igual a π vezes r ao quadrado. O π é 3,14, o raio é 6 centímetros ao quadrado. Então, vai ficar, primeiro resolve a potência, tá certo? Por isso que ficou aqui 36, ó. Desculpem, até joguei longe mais aqui o tracejadozinho. 6 centímetros elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36 centímetros ao quadrado, centímetro elevado ao quadrado. Então, 36 centímetros quadrados. A área, portanto, é 3,14 vezes 36 centímetros quadrados, 113,04 centímetros quadrados é a área deste círculo. E com relação a volume, que é o assunto que a gente está vendo, só que para eu calcular o volume, eu precisava entender como é calcular a área da base. Então, para calcular a área da base, eu preciso do raio do círculo, né? E também do valor do π. Aí eu faço o valor do π multiplicado pela medida do raio elevado ao quadrado. Por que eu preciso disso? Porque o volume de qualquer cilindro é dado por área da base multiplicado pela altura. Lembra que a gente chama a altura de H? Então, o volume de qualquer cilindro é a área da base, a medida da área da base, multiplicado pela altura. Por isso que eu mostrei para vocês, em dois exemplos, como calcular a área de um círculo. Porque a base de um cilindro, meu povo, é um círculo. A base de um cilindro é um círculo. Por isso que vocês têm que entender que primeiro a gente tem que calcular a área da base. Posso fazer junto a área da base e multiplicar pela altura? Pode. Tá? Eu faço separado, porque eu sou um pouco mais lento nas minhas coisas. Né? Então eu vou devagarinho. Mas você na sua casa, numa prova, no trabalho, onde quer que seja, pode fazer tudo junto. Pode fazer assim logo. Ó. Você não lembra que a área da base é o quê? A área da base é π vezes r ao quadrado, né? Vezes o raio ao quadrado. Então pronto. Se a área da base é π vezes raio elevado ao quadrado, pronto, você só substitui aqui direto. Isto aqui, meu povo, ó, é a fórmula que se calcula a área da base. E este H representa a altura do cilindro. Ok? Então você pode justamente e perfeitamente utilizar logo essa ideia aqui. Volume do cilindro é igual à área da base. Quem é a área da base? π vezes r elevado ao quadrado. Multiplicado pela altura. Quem é a altura? H. Ok? Então você deve, se quiser, deve utilizar isso aqui. É a substituição desse termo aqui, a área da base. πr ao quadrado. Vezes a altura, que é o H. Vamos aos exemplos. Observe a seguir a representação de um cilindro reto e da planificação de sua superfície. Eu disse para vocês que mostra a planificação.
qual é o volume desse cilindro? Perceba que aqui ele já deu, ó, use π igual a 3,1. Ele orientou o valor do π. É sempre? Não. Tem vezes que ele não vai dizer. Você vai usar 3,14. Ok? Então vamos lá. O que ele fez aqui? Isso aqui é a forma planificada de um cilindro. Uma delas, né? Tá? O que ele fez? Perceba, estão vendo aqui a linhazinha pontilhada? Ó? É como se ele tivesse cortado aqui, cortado de cima até embaixo e cortado daqui até aqui também, nesse círculo. Quando ele cortou, ele abriu, ele rasgou aí e puxou cada um dos elementos, ficando dessa maneira. Então vocês observam que um cilindro é composto por dois círculos, que são as bases, e a superfície lateral que a gente viu, ela é o que forma essa daqui, meu povo? Retângulo, isso mesmo. Então, um cilindro é formado por dois círculos e um retângulo, ok? Pode abrir uma latinha, quando você pegar uma lata de leite, aquelas, tanto faz a marca que você possa utilizar, mas se você conseguir tirar aquele papel ao redor da lata de leite, né, ou de outros produtos arredondados, se for um papel, você pode esticar esse papel, você vai ver que é um retângulo, ok? Pronto, então o que é que nós temos aqui de informação importante? Lembre-se, eu não preciso olhar para os dois círculos, porque ele está pedindo é o volume, ele não está querendo a área total. Então, se eu quero apenas o volume, eu preciso apenas da área de um dos dois círculos. Pronto, está aqui um deles. O que é esses 5 centímetros? É o raio. E, gente, percebam que quando ele abriu aqui, nessa linha pontilhada, formou esse retângulo, não foi? Então, esse retângulo é a superfície lateral que nós já vimos lâminas anteriores. É a superfície lateral. O que é que eu disse para vocês que era a altura? A altura é a distância entre quem? Entre as duas bases. Ora, se isto é uma base e se esse aqui de baixo é a outra base, são dois círculos essa base, quem é a altura? É o que liga essas duas bases, ou seja, a altura, se ele pegou e cortou aqui e abriu esse sólido, 10 centímetros é justamente quem? A altura. Então, nós já temos o raio e a altura. Então, está faltando o quê? Π. Está aqui ele, ó, 3,1. Então, vamos lá responder essa questão. Primeiro, do jeito que eu vou mostrar aqui, é fazer separada a área do volume. Aí você pode fazer logo direto, sem problema algum, e é recomendável, viu? Então, primeiro, vamos calcular a área da base, que é um círculo. Assim, a área da base é π vezes r ao quadrado. Confere? E agora, vamos pegar aqui os dados da base. O que é que eu tenho na base? Nós já vimos, ó. Tá aqui, tanto faz nessa quanto faz nesta, porque nós vimos que as bases de um cilindro são idênticas. Dois círculos idênticos. Então, vai ficar o quê? O que é esse 5 centímetros? É o raio. E o π? 3,1. Pronto. Agora é só substituir, meu amigo. Ó, vai ficar 3,1 vezes 5 ao quadrado. Tá? Então, primeiro resolve a potência. 5 elevado ao quadrado dá 25. 3,1 vezes 25 centímetros quadrados dá 77,5 centímetros quadrados. O que é isso aqui? É a área de qualquer um desses dois círculos. É a medida desta superfície que eu estou pintando aqui na cor vermelha. É a medida desta superfície. Quanto é que vale? 77,5 centímetros quadrados. Essa vale isso. E essa aqui vale quanto? Mesmo tanto, 77,5 centímetros quadrados. São idênticas. Ok? Se eu quiser saber a área da superfície, eu calcularia a área de um dos círculos, multiplicaria por 2 e depois calcularia a área desse retângulo. Tá? Só uma dicasinha aqui. E agora, pronto. Se eu já tenho a área da base, vou descobrir agora o volume fazendo o quê? Volume de um cilindro é igual à área da base multiplicado pela altura. Eu já tenho a altura? Tenho, que é 10. Então, ó, os dados do cilindro são os seguintes. A área da base, acabamos de ver, 77,5 centímetros quadrados.
e a altura, que é a distância entre as duas bases, é 10 centímetros. Pronto. Olha aí, eu só estou precisando da área da base e da altura. Está aqui, ó, a área da base, está aqui este valor, e a altura está aqui o seu valor. Então, o volume do cilindro é igual a 70, substituindo, né, 77,5 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 10 centímetros. E agora, o volume de um cilindro, desse cilindro aqui da questão, é igual. Quanto é 77,5 vezes 10? Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a direita, um algarismo para a direita. Então, ela sai daqui e vai para depois do 5, ficando 775. E a unidade? Centímetro quadrado vezes centímetro, lembrando que aqui tem 1, o expoente dele é 1. Como é que fica? Centímetro quadrado vezes centímetro. Repete a base, que é centímetro, e soma dos expoentes. 2 mais 1, 3. Tá aí, o volume desse cilindro é 775 centímetros cúbicos. Mais um exemplo, para a gente finalizar esta aula. O reservatório de água de uma indústria tem um formato cilíndrico e suas medidas internas estão indicadas na figura, como vocês podem acompanhar, né? Qual é a capacidade máxima de armazenamento? Falou em capacidade, meu amigo e minha amiga do 9º ano. Você vai lembrar de litro, vai lembrar de mililitro, ok? Então, cuidado. Capacidade relaciona-se com volume, mas são coisas distintas, tá certo? Nesse sentido, mas se relacionam, tá? Capacidade máxima de armazenamento em litros, olha aí o litros, ó, ok? Desse reservatório. Então, para a gente calcular a capacidade, como eu disse que ela se relaciona com o volume, eu tenho que primeiro calcular o volume, tá certo? Porque capacidade e volume se relacionam. Porém, antes de resolver a capacidade, eu tenho que descobrir quanto é o volume deste reservatório utilizando essas medidas que nós temos aqui. Lembra-se qual é o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. A altura desta caixa d'água, aliás, deste reservatório, né, eu já tenho 12,5 metros ou 12,5 metros. Mas eu tenho que saber quanto é a área da base. Se ele disse que o formato do reservatório é cilíndrico, é porque ele é um cilindro. E se é um cilindro, as duas bases, tanto esta quanto esta, são círculos. Ok? Se é um cilindro, as duas bases é óbvio que são círculos. Tá? Importante ressaltar isso. E disse no problema que é um cilindro. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, vamos calcular a área da base, como eu já havia mostrado na lâmina anterior. Já havia mostrado, né? Então, qual é a fórmula para se calcular a área da base? Eu preciso do valor do π para multiplicar pela medida do raio elevado ao quadrado. Nós temos π? Não, senhor, não foi dado π. Opa, e agora? Utiliza quanto? 3,14, já que não foi dado. E o raio, quanto é? Ora, o raio, eu não sei. Eu sei que esse tamanho aqui, que vai de uma extremidade à outra, é o diâmetro. Ora, se você sabe que 4 metros é o diâmetro, fica bem facinho agora nós descobrirmos o raio, gente. Por favor, não é muito fácil isso aqui, tá? Então, vai ficar como? Ó, presta atenção. Os dados do círculo. Vamos ver aqui quais são os dados do nosso círculo. Lembrando que só precisa saber dos dados de um e resolve para os dois, né? Vale para todos. Então, o que é que nós temos aqui? O diâmetro. Primeiro, nós temos o diâmetro, que é 4 metros. E o raio? Eu não sei quanto ele vale, mas vou já descobrir. Eu sei que o raio é o diâmetro dividido ao meio, dividido por 2. Quanto é que mede o diâmetro? 4. Então, vai ficar 4 metros dividido por 2. Portanto, o raio, na verdade, é 2 metros. Então, ó, é a metade, meu povo. Ó. Se o diâmetro é 4, o raio vale 2. Ok? Que é a metade. Então, vamos substituir agora, né? Como ele não deu o valor do π, você vai colocar o quê? 3,14 vezes, abre parênteses, a medida do raio é 2 metros ao quadrado.
Primeiro é a potência, 2 metros elevado ao quadrado dá 4 metros ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado, 4. M elevado ao quadrado, M ao quadrado. Multiplicando por 3,14, vamos ter a área da base igual a 12,56 centímetros quadrados. Esta é a área da base. Pronto. Se nós temos a área da base, fica fácil nós calcularmos o volume. Por quê? Porque o volume, já que o reservatório é um cilindro, tem formato cilíndrico, o volume é igual à área da base, já que ele é um cilindro, é a área da base vezes multiplicada pela altura desse reservatório, desse cilindro. Então, o que é que nós temos de informação aqui? Os dados desse cilindro, que é o reservatório, é o quê? É a área da base, que eu preciso dela, está aqui a área da base, e eu já calculei anteriormente, é 12,56 metros quadrados. E vamos precisar também da altura. Quem é a altura? A altura no cilindro é a distância entre as duas bases, não só no cilindro, né, gente? Cuidado. Em outros sólidos também, tá? Então, a altura deste cilindro é 12,5 metros, ou 12 metros e meio. Então, substituindo, vamos ter aqui o volume do cilindro é igual à área da base, é 12 inteiros. Está aqui, ó, 12 inteiros e 55 centésimos de metro quadrado. E a altura, 12 inteiros e 5 décimos de metro, ou seja, 12,5 metros. Tá? A área da base, 12,55 metros quadrados. A área, aliás, aqui é 6, tá, meu povo? Foi 5, ó. Desculpem aí, por favor. É 12,56. Cuidado, me desculpem, tá? 12,56 metros quadrados. Não vai dar diferente na resposta. 12,56 metros quadrados. Está aqui, ó. Ok? Multiplicando, vamos ter um volume de 157 metros cúbicos. Por que metro cúbico? Porque aqui o expoente do metro é 1 e aqui o do metro é 2. Repete a base, como é multiplicação. Repete-se a base e soma-se os expoentes. 2 mais 1, 3. E agora terminamos? Não, porque ele não quer saber o volume, ele quer saber qual a capacidade máxima de armazenamento em litros. Olha a dica, tem que ser em litro. Como é que eu vou fazer, professor? Nós já vimos semanas anteriores uma aula sobre capacidade e volume, relação entre capacidade e volume. Para quem não assistiu essa aula, vamos observar aqui, ó. Como sabemos, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. É a mesma coisa. 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1.000 litros. Então, a capacidade do reservatório é o que, meu povo? Se cada metro cúbico tem 1.000 litros, aqui eu tenho 157 metros cúbicos. Basta multiplicar 157 vezes 1.000. Teremos, então, uma capacidade máxima de armazenamento deste reservatório igual a 157.000 litros do líquido que eles queiram armazenar. Ok? Então, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, né? E agradeço demais a participação e a atenção de vocês. Por favor, se cuide, não deixe. O negócio não parou ainda, tá bom? A pandemia continua, não temos vacina, não temos remédios que tratem eficazmente, que garantam a nossa saúde quando tivermos Deus defendendo o doente por ela, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.